Bem, galera, esse episódio 2 já começa pegando fogo, literalmente. E pessoal, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque tem muita gente que tá passando aqui no canal e não tá se inscrevendo e não deixando like. Eu preciso dessa inscrição e do seu like pra continuar trazendo mais conteúdos de Walker, Supernatural. E também, galera, eu vou trazer a websérie aqui do canal, a websérie inspirada em Supernatural. E vai ser top, galera, vai ser top demais. Vamos nessa. Salve Hunters, beleza com vocês? Aqui é o Thiago do canal The Game. Galera, hoje eu vou falar sobre Walker Texas Ranger, naquele mesmo estilo que eu faço, episódio 2, primeira temporada. E o episódio 1 já começa com aquela mesma história, porque meio que o arco geral da série é ligada com a morte da Emily, a esposa de Cordell. E então meio que tudo que vai acontecer daqui pra frente, ou quase tudo na verdade, é interligado com a Emily. E mais uma vez o episódio foca em Stella, mas não tanto 100% quanto no último episódio que teve. E nesse episódio 1 da primeira temporada teve muito foco na Stella, mas nesse episódio 2 não foi quase 100%. Então ela tem um jogo de futebol nesse mesmo dia. Todos na família acordam e o Walker, antes de sair, pergunta sobre sua caneca que ele usava antigamente. Só que, galera, essa caneca vai ter um valor maior no final desse episódio, que eu vou contar mais pra frente, no final desse vídeo. E então, pessoal, como é dito, a família de Walker recebe muito bem ele de volta, menos a sua filha. Ela era bem apegada a seu pai e a sua mãe, antes da sua mãe morrer. Por isso que ela tem essa dificuldade meio que emocional quanto ao que aconteceu e também pelo sumiço de Walker durante esse tempo. E também como esse episódio não é 100% focado na filha de Walker, eles distribuíram um enredo para o crime que aconteceu mais cedo, quando foi queimado um celeiro de um homem. E eles têm que resolver esse crime que um homem morreu queimado no seu rancho por conta de um incêndio que os criminosos, eles foram durante a noite e queimaram esse rancho dele. Mas esse não foi o único dos problemas para acontecer nesse episódio, que também teve uma fuga de um cavalo premiado deles, que se chama Nightshade. É um cavalo bem caro e ele acabou fugindo durante um incidente. E então eles são jogados nesse caso e eles acham uma pista, que é um cara chamado Dan, que é vizinho dos caras donos desse rancho, que eles suspeitam desse cara. E logo depois o Walker e James, que é o capitão do Walker, o Walker menciona na conversa sobre mudanças e James fala para o Walker que ele não é mais o patrulheiro do Texas, ele meio que rebaixa ele por um tempo, por conta que ele não fez a sua reavaliação, então ele vai ter que cumprir isso se ele quiser voltar a ter os casos que ele fazia. O Walker ainda pensativo com a morte de sua esposa e ainda tenta entender tudo aquilo que aconteceu. E por muitas vezes ele não tá ligado 100% no seu serviço, ou também à sua família e aos seus filhos, que são bem apegados a ele também. Ele ainda se sente mal por causa disso, e ele não esqueceu ainda praticamente quase nada do que aconteceu com Emily. E é uma das coisas que vai acontecer muito nessa temporada. James acaba vendo o Walker olhando uns radares de filmagem, mostrando que ele ainda tá procurando muita coisa detalhando, na verdade, sobre a morte de Emily. E James fala que Carlos Mendonça foi o assassino da mulher dele, e então não precisa mais ele ficar remoendo tudo isso, porque ele já está preso há quase um ano. E agora no arco de Stella, ela está em um jogo de futebol, o técnico escala várias pessoas pra jogar, mas ela não escala a melhor amiga dela, então gera uma discussão e Stella sai da partida e gera também um problema para Walker, porque ele vai ter que procurar ela, porque Stella queria que a sua amiga jogasse no lugar dela, ela queria ficar no banco para sua amiga ter mais visibilidade na hora do jogo, só que não foi o caso. E também nesse episódio tem o arco de August, o filho de Walker. Ele tem um projeto de escola para fazer, então o arco dele vai ser baseado totalmente nisso. Ele encontra uma garota que o nome dela por um acaso é Ruby, e rola essa mini referência aí, mesmo que seja de leve, mas tem essa referência que eu acho que é uma referência, mas pra mim é uma referência a Supernatural, porque afinal a mãe dele é a Ruby de Supernatural, então pode ter essa referência. E o arco dele, pessoal, é baseado em fotografia, em vídeo, era uma coisa que a mãe dele gostava muito, e esse trabalho vai envolver isso. E continuando o episódio, o Walker mostrando que é realmente muito bom no serviço que ele faz, de patrulheiro do Texas, é uma coisa que ele realmente nasceu pra fazer. Só que no fim desse treinamento acontece algumas coisas com ele de pensamentos, que ele começa a pensar muito na mulher dele, no passado, nos detalhes do que aconteceu, e ele meio que fica desnorteado com aquilo, e ele começa a ter essas expressões mais tristes durante esse episódio. Logo depois o episódio continua com Liam, o irmão de Walker, ele conversando com um homem que parece ser seu namorado, por conta do diálogo, porque o personagem dele vai ser um personagem gay, conservador, e esse vai ser o arco apresentado dele na série. E continuando o episódio, Walker e Mickey vão resolver o caso. O Walker ele tenta resolver o caso à distância, porque ele tá meio que afastado durante esse período. O Walker ele consegue resolver o caso do cavalo lá que sumiu, e a Mickey e James foram resolver o caso dos criminosos que tocaram fogo no rancho do cara. Só que porém eles não conseguem pegar muito bem os criminosos, então o Walker chega com o cavalo que ele conseguiu achar e Mickey nocauteia todos eles no carro, uma cena muito boa. E então eles resolvem o caso e no final eles vão para um bar comemorar.
E aí Liam aparece, conversa com o Walker, diz que ele perdeu o jantar com a família. E ele também vem avisar do ocorrido que aconteceu com a Stella, que não foi pro jogo, então ela sumiu, mas depois o Walker consegue achar ela. Ele leva Mickey com ela pra acabar com a festa. E enquanto eles estão discutindo, o Walker e Stella, eles falam sobre todo aquele lance que aconteceu, que eu já vim falando aqui há um tempo. E Stella fala que preferia que ela estivesse na guarda de Liam e não do Walker. Então é mostrado que Liam tentou pegar a guarda dos filhos de Walker, enquanto o Walker esteve fora esse tempo todo. Então o Walker vai atrás de Liam e eles têm uma briga bem pesada entre eles dois. Então Liam fala que ele estava distante da família, distante dos filhos, e ele não achava que ele ia voltar. Então essa foi a melhor coisa que ele tentou fazer, foi pegar a guarda dos filhos de Walker. E pessoal, lembra da caneca que eu falei mais cedo? Bom, Stella guardou essa caneca por um bom tempo, porque ela meio que fazia ela se sentir perto do pai, fazia ela lembrar mais do pai que estava ausente, no caso. E como ela era bem apegada ao pai, então ela guardou essa caneca e o Walker estava procurando direto no começo do episódio. Eles dois meio que se entendem um com o outro e meio que acabou a briga praticamente ali. Ela aparentemente não está mais zangada com o pai. De tanto que o pai também já pediu desculpa, já disse que vai tentar melhorar. É certo que ela tem que dar uma chance pra ele também, né, pessoal? E pra fechar, August mostra um vídeo antigo deles mais novos e da família, e de Emily e Walker. Uma cena antiga deles andando, deles correndo. Um vídeo feliz, que deixa o Walker meio que emocionado. E pra quem ainda não viu o último episódio, eu sugiro que assista o vídeo que eu deixei linkado aqui em cima. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e falou, galera. Gonna get on down, this one's for me. All I gotta do is find my keys, and by then I should be headed on down the road. I'm going to the backwoods and my feet are